estamos de repente frequentando a igreja, precisamos tomar cuidado, irmãos, porque a gente acha que nós estamos imunes à incredulidade, mas não estamos. Aliás, a religião é um solo fértil para a incredulidade. Nós muitas vezes nos apegamos a costumes, a formas, a rituais, e de repente, sem perceber, nós tiramos Deus da jogada. E é nesse momento em que nós corremos o risco de nos tornarmos incrédulos dentro da igreja. Jesus fala da incredulidade da sua própria família. Jesus fala da incredulidade do povo da sua cidade, da sua região. E nós percebemos, irmãos, em certa medida, a incredulidade até mesmo dos discípulos. Na sequência do capítulo 6, nós partimos então, nós ouvimos sobre a morte de João Batista, uma experiência que, sem sombra de dúvidas, traria para eles uma certa tristeza. Por outro lado, Jesus envia os 12 de 2 a 2, e eles saem e veem enfermos sendo curados, pessoas sendo libertas do poder das trevas, e eles voltam alegres. E nós percebemos então que Jesus agora conduz a reflexão com os discípulos, ele os leva para uma outra experiência, para que eles não fossem pegos por um outro problema, que é a independência. O sentimento de que nós damos conta sem Deus, o sentimento de que nós somos autossuficientes. Irmãos, a autossuficiência é uma barreira enorme para o Evangelho. É por isso que Jesus disse, inclusive, quando ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. E ele disse que nós precisamos nos tornar como crianças ali, irmãos. Jesus não está fazendo uma defesa necessariamente de que as crianças já herdaram o reino dos céus de graça, sem inclusive crerem nele ou pertencerem à família da fé. Mas o que Jesus está dando, irmãos, é um exemplo, usando de metáfora e dizendo para nós que assim como as crianças são dependentes, nós também precisamos entender que somos dependentes de Deus. A salvação nada mais é do que nós dizermos, reconhecermos que nós somos impotentes, que nós não podemos nos salvar, que nós não podemos adquirir mérito suficiente para estarmos com Deus na eternidade, e que dependemos de Cristo. E como Jesus faz isso? A passagem diz que primeiro ele pega os discípulos e os convida para um acampamento, para um período de férias. Parafraseando aqui, viu, irmãos? É como se Jesus alugasse uma casa na praia e falasse com os discípulos: agora nós vamos descansar. E o texto diz que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus então pega os discípulos: vamos lá para o nosso passeio, vamos tirar o nosso tempo agora de descanso. Já mostrando para nós, irmãos, que Jesus valoriza e demonstra a importância de nós entendermos a dinâmica do descanso. Falei aqui sobre o sábado bíblico, que nós não somos contra a guarda do sábado, só não guardamos como os adventistas, só não guardamos como os judeus que entenderam que o sábado era maior do que o seu propósito. Nós entendemos que o propósito do sábado é maior do que ele. E o propósito nada mais é, irmãos, do que relacionamento, comunhão com Deus e dependência de Deus. Quando nós paramos para descansar, nós estamos dizendo que enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Lembra do que disse Jesus? Eu trabalho, meu Pai também trabalha até agora. E quando nós então paramos, irmãos, nós estamos declarando que nós cremos no que diz a palavra de Deus: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. E Jesus então, conduzindo os discípulos para esse período de férias, o texto diz que então as multidões vieram até Jesus. E Jesus então fica compadecido das multidões, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. É bonito perceber, irmãos, que aquelas multidões não eram um estorvo para Jesus. Jesus, apesar de ter chamado 12 para estar mais perto dele, 3 ainda de maneira mais íntima, Pedro, Tiago e João, e a gente até canta a música do barquinho por causa disso. Jesus, ele não via as multidões como um estorvo, e ele atendia as multidões. Jesus via a carência daquele povo, sobretudo espiritual, e Jesus se compadecia desse povo. Jesus ministrava as multidões, Jesus curava as multidões. E é nesse contexto que os discípulos vêm até Jesus e falam: Senhor, eu sei que o culto está uma bênção, mas está dando a hora do almoço, e esse povo precisa comer. Jesus, nós temos um plano, viu? O Senhor não deve ter pensado nisso, mas nós temos um plano muito bom. Libera esse povo. E aí eles vão pelo caminho se virando para comer. É interessante, irmãos, porque nesse contexto Jesus diz uma frase que para mim, pelo menos no passado, era enigmática.
Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Eu disse aqui na semana passada que, de certa forma, Jesus está trabalhando, irmão, no coração dos discípulos, para que eles percebessem que eles eram dependentes de Deus para realizar a obra do Senhor. Eles foram enviados de 2 a 2, pessoas foram curadas, libertas do poder das trevas, e a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a familiaridade com o sagrado faz a gente pensar que a gente pode, inclusive, fazer a obra do Senhor sem o Senhor. E a gente entra, por exemplo, num ativismo que talvez, muitas vezes, nos atrapalhe de ter até comunhão com Deus. Tem gente que consegue participar de diversos ministérios, tem tempo para tudo, menos tempo para estar com Deus. A gente percebe isso pela própria dinâmica da igreja, quando muitas vezes, irmãos, é necessário que haja um exercício pastoral, um exercício da liderança da igreja, porque nós nos preocupamos com pessoas que participam de ministérios da igreja que estão sumidas dos cultos. A gente não percebe ela valorizando, Ana Beth, uma reunião de oração. A gente percebe que essa pessoa, de repente, ela não está dando valor àquilo que para nós, irmãos, é prioridade. Deus não precisa de nós, e nós usamos essa frase exatamente para dizer, para entender que a obra do Senhor pode ser realizada sem nós. Deus pode levantar um ímpio para falar em nome dele. Você sabia disso? Ele já fez isso no passado. Se olharmos um pouco para a história dos profetas, como ele levantou imperadores ímpios e os usou para a sua glória. Nós precisamos de Deus, e aqui Jesus está advertindo os discípulos nessa direção. E aí, na sequência, então, os discípulos falam: Senhor, nós não temos dinheiro, o lugar é deserto, nós não temos onde comprar, mesmo se tivesse dinheiro. Jesus então diz para os discípulos: voltem e vejam o que há no meio da multidão. Senhor, 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus fez? Multiplicou os pães e os peixes e alimentou toda a multidão, numa mensagem clara de que Ele é suficiente para prover todas as nossas necessidades. E a bonita passagem, porque ela termina com os discípulos recolhendo 12 cestos cheios daquilo que Jesus havia multiplicado e que a multidão já não queria porque estava satisfeita. E isso é raro, viu, irmãos? Porque, né, a gente brinca, né, sobre enquanto de crente é assim, né? O povo não bebe, mas come, que é uma beleza. Enquanto servir, está comendo. E Jesus multiplica ao ponto de todo mundo se satisfazer, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu disse aqui semana passada, Jesus, irmãos, ele não dá chão sem nó. Ele poderia ter começado a partir, e ele sendo Deus dizendo: olha, aqui está suficiente, vai todo mundo comer e não vai sobrar. Aliás, já vou deixar aqui um grande ensinamento sobre não desperdiçar alimento, porque afinal de contas as multidões têm fome, e nós vivemos ainda hoje, irmãos, uma realidade no mundo que nós vivemos, de pessoas que passam fome. Mas Jesus, ele enche ainda mais 12 cestos, para que os discípulos entendessem que eles eram dependentes de Deus. Está aqui, ó, podem levar. Vocês ainda têm um pouquinho para levar e se alimentar durante o caminho. E é nesse contexto, irmãos, que nós chegamos então à passagem que nós acabamos de ler. Quando nós chegamos então no verso 45, nós ouvimos que logo a seguir Jesus compeliu os discípulos, ou seja, ele deu uma ordem para que eles embarcassem e passassem para o outro lado. Jesus disse para os discípulos: olha, entrem no barco agora e passem para o outro lado. Nós nos encontraremos daqui a pouco. É interessante porque aqui é nesse sentido que eu volto aqui que eu usei no início. As férias foram frustradas. O plano de Jesus com os discípulos era de um tempo de descanso. E agora o que Jesus faz? Além do descanso ter sido interrompido pela multidão, Jesus agora diz para eles o seguinte: olha, suspende as férias, entra todo mundo no barco e vão ministrar agora em outra cidade. É interessante, irmãos, porque para mim o relato de que Jesus desejava o descanso dos seus discípulos é aqui exatamente por uma questão didática, para que a gente saiba e valorize a necessidade de um tempo para descansarmos. E aqui então Jesus frustra definitivamente os planos dos discípulos, e para piorar, no retorno agora, então, já que nós não vamos seguir viagem, e eles entram no barco, e quando eles começam a travessia do mar, vem uma grande tempestade. O texto aqui fala de vento muito forte, e esse vento impedia os discípulos de remar, e eles então ficam ali a madrugada inteira, passam o resto da tarde ali, da noite, e entram
para o meio da madrugada, remando e tentando vencer o vento e atravessar aquele mar sem obter sucesso. Essa passagem eu já preguei ela baseada em João. Hoje vai ter uma variação, porque Marcos tem outro propósito, e eu quero destacar isso aqui, apesar de também lembrar um pouco daquilo que está no Evangelho de João. Mas, irmãos, eu entendo que o centro dessa passagem que nós acabamos de ler, para a gente entender tudo aquilo que está acontecendo agora, nesse terceiro bloco, está no verso 52. Olha o que diz o verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. É interessante, irmãos, porque até aqui os discípulos ainda não tinham entendido toda a dinâmica do que Jesus estava fazendo. É interessante, irmãos, porque quando a gente olha para a realidade humana, nós entendemos, de certa forma, a necessidade do ensino, do aprendizado, e nós tentamos exercitar o ensino e o aprendizado, mas nós falhamos com muita facilidade. Eu lembro sempre, quando eu falo algo desse tipo, da minha primeira série. Quando eu menininho, fui estudar no de Angélica, e a minha primeira professora de português disse para mim na época, começou para mim não, para a classe: olha, eu valorizo muito aprender a falar corretamente. Hoje no nosso país as pessoas falam muito errado, e aqui nós vamos trabalhar para vocês aprenderem a falar corretamente, porque é um problema muito grande as pessoas falando errado. E eu achei que ela tinha brincado, mas eu percebi que ao longo da aula ela repetiu o problema várias vezes. E quando eu cheguei em casa, menino, minha mãe perguntou: e aí, meu filho, como é que foi a aula? Eu falei: bom. Ela: bom, o A é porque teve alguma coisa. Como assim, bom? Ela falou: não, tinha uma professora, eu gostei dela, legal, mas ela falou que ia ensinar a gente a falar direito, ela só fala problema. Eu desse tamanhozinho, irmãos. Eu me lembro, irmãos, pensando nessa história, sobre, por exemplo, e à medida que eu leio sobre alguma coisa na área da educação, eu percebo o cuidado que nós temos que ter, irmãos, porque há uma tendência muito grande no ensino formal a reprimir a criatividade. Eu e a Ingrid conversamos muito sobre isso. Hoje em dia, você pega um menino da idade da Isabel, 2, 3 anos, você coloca ele dentro de uma sala, ele tem que ficar sentado uma tarde inteira quase. E quando o menino está dando muito trabalho, o professor ainda fala: agora vai todo mundo dormir. Põe o braço e deita no braço, e fica aí. Se você levantar, você vai ficar de castigo. Quando deveríamos estimular aquilo que aguça a curiosidade da criança. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque se nós falhamos muitas vezes, ser pai é um exercício de reconhecer a nossa fragilidade, o nosso fracasso muitas vezes. Eu posso dizer isso agora que eu tenho 2 filhas. Irmãos, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente dê o nosso melhor, nós sempre vamos perceber que nós poderíamos ter feito algo diferente. Mas, irmãos, lembra do texto que nós começamos o nosso culto? As multidões ficaram maravilhadas do ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Sabe o que isso significa? Primeiro, que o ensino de Jesus ele era muito direto. Jesus não tinha meias palavras, ele não ficava dando volta, irmãos, ele ia direto ao que ele queria ensinar. Claro que num processo em que a pessoa conseguisse administrar esse ensino. Aqui o ensino de Cristo não começa especificamente nessa passagem, ele já vem há mais tempo, mas aqui nós temos o clímax do que Cristo está ensinando para os seus discípulos. É interessante, irmãos, porque quando nós olhamos, nós percebemos um outro detalhe. O que essa passagem que nós lemos no início do culto quer dizer é que Jesus, ao contrário de nós, ele ensina daquilo que ele tem autoridade para ensinar. O que isso significa? Que ele não diz algo que ele não faça, que ele não diz algo que ele mesmo não tem o domínio e o controle. Ele não nos pede algo que seja impossível de ser alcançado. Irmãos, com que frequência nós corremos esse risco de tomarmos palavras que Jesus disse, palavras que Deus disse, como algo hipotético e não como algo real para que nós vivamos hoje? Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nossa, que profundo e bonito. Mas não consigo amar não, prefiro os animais. Se você é um dos que usa essa expressão, eu quero te dizer por que você não consegue. Porque o coração ainda não foi transformado. Porque aquele que se tornou um real discípulo de Cristo, ele consegue, sabe por quê? Porque ele experimentou o amor.
ele sabe o que é o amor. Ele sabe quem é o amor. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos então para essa passagem, o que nós percebemos é que Jesus Cristo está deixando aqui alguns ensinamentos para os seus discípulos e para nós. Primeira coisa que eu vejo aqui de maneira clara nessa passagem, irmãos, no meio das adversidades que os discípulos estão enfrentando, porque essa é a realidade, e no meio das adversidades que nós enfrentamos, a primeira coisa que eu percebo aqui é que as adversidades possuem o poder de nos fazer refletir sobre nossa percepção equivocada do agir soberano de Deus. Ficou grande, né? Eu vou repetir para você conseguir acompanhar aí comigo. As adversidades possuem o poder de nos fazer refletir sobre nossa percepção equivocada do agir soberano de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Entendo que Cristo está fazendo aqui. Jesus compeliu os discípulos. Eles não foram para o barco por livre e espontânea vontade, mas porque eles receberam uma ordem de Jesus. Ouvir o que Cristo diz, ouvir o que Deus diz, ouvir o que a palavra de Deus diz, ouvir a palavra de Deus pregada na igreja do Senhor, não significa, irmãos, que nós não enfrentaremos adversidades. Jesus foi muito claro. Se ninguém entendeu de maneira clara, basta uma passagem, na minha opinião, para que isso fique muito claro. No mundo tereis aflições. Irmãos, Jesus não disse isso para o ímpio, Jesus disse isso para os seus discípulos. No mundo vocês terão aflições. As adversidades, elas são uma realidade na vida de todos nós. Mas quando nós então percebemos que algo está acontecendo conosco como resultado de obediência a Deus, parece que dá um parafuso na nossa cabeça ali fora do lugar, que a gente fica sem compreender. Como assim? Como fazer a vontade de Deus pode me conduzir para uma adversidade? Como assim? É interessante, irmãos, porque o próprio Jesus disse que aqueles que querem viver piedosamente seriam perseguidos. Esse é um dos exemplos. O próprio Jesus disse, foi o texto de abertura aqui no culto de quinta, que ele não veio trazer paz, mas espada. E eu disse aqui que a gente corre um risco de interpretar esse texto errado também. Jesus, será que ele era então um grande terrorista que veio alimentar a luta armada? Será que o pessoal aí que se veste de bomba, eles vão concordar com essa frase de Jesus, porque ele não veio trazer paz, mas espada? Mas eu disse aqui na quinta, que na verdade o que isso significa? Jesus, quando ele se manifesta e o evangelho é pregado, irmãos, o homem é confrontado com a sua realidade, e ele só tem dois caminhos: o de obediência e o de revolta contra aquilo que ele ouve. E o que ele está querendo dizer com isso? Que aqueles que obedecem à sua palavra, de certa forma, eles não viverão naquela paz que eles viviam antes, porque o homem se levantará contra o seu igual. É interessante, irmãos, porque a gente pensa nisso. Quando a gente fala sobre isso, a gente tende a pensar no mundo árabe, a gente tende a pensar na Coreia do Norte, a gente tende a pensar na China, e a gente pensa que perseguição tem a ver com aquilo que eles vivem lá. Eu quero te dizer que tem a ver com aquilo que a gente vive aqui também. Eu quero te dizer que existem algumas adversidades que nem são perseguição em si, e que são resultados da obediência à palavra de Deus. Quando, por exemplo, você que é um comerciante toma a decisão de não fazer mais negócio de maneira fraudulenta, porque você foi confrontado pela palavra de Deus. A Bíblia não diz que se você tomar essa decisão você vai ganhar mais dinheiro. Não, a Bíblia não diz. Deus vai te honrar, mas não quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro. Quando você, jovem, que de repente era o garanhão que ficava com todas as meninas, entende o evangelho e resolve que você não quer ser mais um aproveitador, mas que você quer honrar a Deus, cuidando daquela que porventura Ele vai te dar para ser a sua esposa, e aí você vira motivo de chacota entre os amigos. Percebe aqui que é uma série de aplicações que nós poderíamos fazer. As adversidades, irmãos, elas certamente virão, algumas até como resultado da obediência à palavra de Jesus. E a nossa sensação é, mas ele prometeu, por exemplo, que aquele que fosse perseguido e que perdesse uma casa, por exemplo, ele receberia até 100. Não tem isso lá no texto? Ele prometeu, irmãos, que ele viria em nosso favor. Ele prometeu que ele estaria ao nosso lado. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita,
e tu não serás atingido. Pastor, isso está na Bíblia. E quando a gente de repente, irmãos, tem a sensação de que Jesus Cristo atrasou em relação àquilo que Ele diz que faria, Ele está querendo nos ensinar, irmãos, acerca do agir soberano de Deus. O que isso significa? Significa que Deus, Ele não perde o controle em momento nenhum, de nada que acontece, muito menos das nossas vidas. E que mesmo aquilo que nós não desejamos viver, ainda que não seja por autoria divina, não foi Deus quem fez, não é Deus quem persegue, não é Deus, irmãos, mas ainda que não tenha sido Deus quem fez, faz parte do plano de Deus. E Ele inclusive já disse para nós que todas as coisas, inclusive essas, cooperam para o nosso bem. É uma oportunidade, irmãos, da gente repensar e da gente aprender um pouco mais sobre o agir soberano de Deus. Quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que Ele tem poder, por exemplo, para curar a enfermidade. Amém? Mas nós também estamos dizendo que Ele tem poder para não curar. E que mesmo no não curar, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Irmãos, é uma percepção que nos conduz a uma fé mais sólida, mais profunda, mais madura. É um entendimento, irmãos, de que quando algo acontece conosco e nós não temos explicações, eu tenho aprendido a inclusive não buscá-las muitas vezes. Lembra do que eu disse aqui semana passada, das minhas palavras para a mulher que tinha acabado de perder o marido afogado no mar? Eu não sei as respostas. Eu não sei mesmo, irmãos. Nesse caso eu não sei não, viu? Mas eu sei que quando nos faltam respostas, há um Deus que intercede por nós. Enquanto os discípulos estão no meio do mar, Jesus se retirou para orar. Você percebeu esse quadro bonito dessa passagem? Sabe por que Jesus se retira para orar? Tem alguns motivos. Primeiro, porque o texto diz que a multidão queria aclamá-lo rei. E para evitar que os discípulos sofressem essa tentação, antes que a multidão tentasse fazer isso, Jesus dispensa os discípulos. Sabe por que Jesus faz isso? Para a gente entender também, e aqui nós estamos caminhando já para outro ponto, para que nós possamos entender também o valor da oração. Os discípulos tinham fome, percebe? Não é o que diz a passagem? Dai-nos vós mesmos de comer, não é o que a gente está vendo aqui? E Jesus então se retira para o monte com o propósito de orar. Jesus está mostrando, irmãos, que até mesmo sobre a fome existe uma necessidade maior. Sabe por quê? O alimento físico, ele pode satisfazer o nosso corpo, nós precisamos dele para subsistência, mas deixa eu te dizer uma coisa, uma hora ou outra nós vamos passar daqui, não vamos? Mas o alimento espiritual, a comunhão com Deus, nos alimenta para a eternidade. É interessante porque eu preguei aqui quinta-feira, João 4. Mestre, come, lembra lá depois do texto da mulher samaritana? Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Espera aí, Jesus. Então a gente não pode estar dando horário, pastor, a gente precisa almoçar. Não, meu irmão, você vai sair daqui do horário tranquilo, vai para a sua casa fazer a sua refeição. Mas lembre-se, meu irmão, que acima de qualquer necessidade física e material que nós temos uma necessidade maior. E isso, irmãos, revela a nossa dependência de Deus. Percebe? A oração, eu falei aqui sobre a diversão, o descanso da semana passada. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre a oração. A oração, irmãos, é uma grande oportunidade de nós revelarmos que nós dependemos de Deus. Quem ora, declara que depende de Deus, que não é senhor das suas circunstâncias, que não tem o poder e a força para resolver tudo aquilo que está vivendo, mas que conhece quem tem. É interessante, irmãos, porque, como eu disse semana passada, pastor Eugene Peterson, ele fala que ele contou uma experiência, eu contei ela aqui, que ele estava numa reunião de oração na igreja, e ele de repente, quando quis terminar a reunião, ele chamou todo mundo, a atenção de todo mundo. E aí quando ele parou, chamou a atenção de todo mundo para a oração final, ele olhou e percebeu que o seu filho, que naquela época tinha 6 anos, brincava de carrinho. Você já viu criança brincando de carrinho, né? Às vezes ficam alguns aqui no banco, assim, durante o culto, né? E aí o menino enfia debaixo do banco ali,
Irmãos, ele esquece de tudo que está acontecendo. O universo dele é ele, aquele carrinho, e mais algumas coisas imaginárias que pode ser que nos esteja acompanhando naquele momento. E ele diz que na hora, veio como um insight no coração dele assim: quem está glorificando mais a Deus nesse encontro? A igreja que ora ou o menino que brinca de carrinho? E ele disse o seguinte: o menino que brinca de carrinho, com toda certeza, ele revela um senso de independência muito grande. Porque enquanto ele se diverte com seu carrinho, alguém cuida dele, alguém cuida do universo. E quando a igreja ora, ela declara que enquanto ela se dobra sobre os seus joelhos, há alguém que cuida dele, há alguém que cuida do universo. E aqui, irmãos, é bonito ver os discípulos no meio do mar agitado e Jesus se retira para orar. Se você visse essa cena no meio da sua universidade, como é que você reagiria? O mar está agitado. Jesus, para de orar. Já deu. Está na hora de agir. Às vezes, irmãos, a gente acha que sabe como é o calendário de Deus. Mas o calendário de Deus é diferente do nosso, irmãos. E o que a gente precisa entender é que no meio da adversidade, Ele continua sendo o mesmo Deus. Tudo continua sob controle. E Ele serenamente tem comunhão com o Pai. Tem outros ensinamentos aqui que a gente poderia falar sobre a oração de Cristo aqui, mas nós vamos prosseguir. As adversidades possuem o poder de nos fazer refletir sobre a nossa independência, muitas vezes. É interessante, irmãos, porque o texto caminha para terminar com uma multidão agora vindo a Jesus de novo. E o que essa multidão faz? Traz enfermos. Senhor, nós não temos para onde ir. Aqui eu encontro o eco da frase de Pedro. Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, deixe que eles ao menos toquem na orla das suas vestes. Irmãos, quando nós chegamos a esse momento de reconhecer que tudo que nós precisamos é de Jesus, puxa vida, é algo ímpar, algo singular. Irmãos, a oração para nós, irmãos, precisa ser o nosso primeiro recurso e não o último. É isso que a gente precisa aprender na palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos. Dependência, irmãos, é reconhecer que em tudo, é o Senhor quem vai adiante de nós. Dependência, irmãos, é reconhecer que no meio do mar turbulento, só há um nome que a gente precisa clamar. E esse nome é Jesus. É interessante, irmãos, porque no meio dessa agitação do mar, o texto diz que ele vem andando sobre as águas. E sabe o que o texto diz ainda? Que ele queria tomar-lhes a dianteira. Irmãos, para mim essa frase ela é significativa nessa passagem. Sabe o que o texto está dizendo? Que Jesus, irmãos, mesmo no meio da adversidade, a sua intenção está diante de nós, é ir à nossa frente. Quando a gente sabe que no meio da adversidade Jesus está diante de nós, irmãos, a gente vence qualquer batalha, não é verdade? E mais do que isso, sabe qual que é o desejo de Cristo? Estar no barco. E de repente os discípulos o recebem no barco. E o texto diz que quando ele foi recebido no barco, o que aconteceu? Ele deu ordem ao vento e tudo se fez calmo. É interessante, irmãos, eu tinha muitas outras coisas aqui para falar que eu vou pular para terminar. Eu quero te dizer que a experiência dos discípulos e esse contexto que nós estamos refletindo agora, eles revelam para nós, irmãos, que nós podemos vencer a incredulidade, viu? A vitória da incredulidade, sabe onde nós encontramos? Em Cristo. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Lembra do pai que pediu assim a Cristo? Não tem lugar melhor, irmãos, para a gente recorrer, pedindo ao Senhor, inclusive, que nos aumente a fé. Segundo, irmãos, nós vencemos qualquer sentimento de independência. Irmãos, hoje tem crescido, por exemplo, o movimento do coaching. Desculpa, viu, se alguém aqui trabalha nessa área, eu não estou dizendo que não tenha nada de valor nessa área. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que hoje em dia todo mundo pega umas frases de efeito e usa essas frases de efeito motivacionais, e em geral essas frases de efeito conduzem você a pensar no seu potencial. Não estou dizendo que você não tem potencial para um monte de coisa, tem, viu? Principalmente para pecar, tem muito potencial, muito mais do que você imagina. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que o crente no Senhor Jesus,
ele dobra os seus joelhos e diz: Senhor, muito obrigado, porque se eu tenho habilidade para falar, se eu tenho habilidade para negociar, se eu tenho habilidade para pôr as mãos e fazer acontecer, se eu tenho habilidade para realizar qualquer coisa, é por sua causa. Foi o Senhor que me fez assim. Amém. Irmãos, não há sucesso profissional, não há sucesso acadêmico, não há sucesso em nenhuma área, irmãos, que não seja resultado daquilo que nós recebemos de Deus. E nós vencemos qualquer possibilidade de vivermos uma vida independente. Nós trazemos Jesus para o barco, para que Ele possa guiar, ser o timoneiro do nosso barco. E também, irmãos, nós vencemos qualquer sentimento de desesperança. No meio do caos, no meio do mar agitado, a gente reconhece que Jesus pode vir para o nosso barco. Como diz a música que nós cantávamos, eu cantava na minha infância: com Cristo no barco, tudo vai muito bem.